O que faz uma pessoa continuar falando de Jesus mesmo quando o coração está angustiado, preocupado e cheio de incertezas? E mais, o que realmente distingue alguém que serve a Cristo por amor de alguém que usa o Evangelho em seus próprios interesses? É sobre isso que vamos conversar na lição de hoje. Estamos na lição de quinta-feira, dia 27 de agosto, cujo tema é Triunfo em Cristo. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, eu quero convidar você a orar junto comigo. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, refletindo nas suas belas palavras, naquilo que o Senhor tem a nos ensinar, para que possamos nos preparar cada vez mais para a sua volta e amar as pessoas que estão ao nosso redor. Esteja conosco, abra nossa mente e o nosso coração para que possamos entender a sua voz, a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a lição de hoje continua mostrando um momento muito delicado da experiência de Paulo. Ele havia escrito uma carta severa aos coríntios e estava apreensivo para saber como eles reagiriam. Paulo chega a Troade, encontra uma oportunidade de pregar o evangelho, mas o seu coração continua preocupado com os irmãos de Corinto. Ele esperava encontrar Tito e receber notícias, mas Tito não estava lá. Por isso, Paulo segue para a Macedônia. E toda essa experiência nos ajuda a entender não apenas o coração pastoral de Paulo, mas também o que significa verdadeiramente seguir a Cristo. E agora vamos à nossa primeira frase. Olha só o que ela diz. O coração de Paulo estava apreensivo enquanto aguardava Tito. Ainda assim, ele não conseguia deixar de falar de Jesus. Tamanha era a sua paixão por Cristo. Olha que interessante, irmãos. Paulo estava preocupado. Ele não sabia qual havia sido a reação dos coríntios à carta que havia enviado. Ele queria encontrar Tito, queria receber notícias e o seu coração não estava tranquilo. Mas mesmo vivendo essa ansiedade, Paulo continuava pregando. Isso me chama muito a atenção, porque Paulo não esperava que tudo estivesse bem em sua vida para falar de Jesus. Às vezes pensamos que para sermos usados por Deus, primeiro todos os nossos problemas precisam estar resolvidos, mas não é assim. Paulo nos mostra justamente o contrário. Seu coração estava apreensivo, mas sua paixão por Cristo continuava viva. As circunstâncias podiam mexer com suas emoções, mas não conseguiam apagar sua missão. E agora vamos para a segunda frase. Ela diz assim: um coração cheio da presença de Cristo espalha a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Essa imagem utilizada por Paulo é muito bonita. Uma fragrância não precisa anunciar que chegou. Quando alguém entra em um ambiente usando um perfume marcante, pouco tempo depois as pessoas percebem a sua presença. Paulo está dizendo que a vida cristã deveria funcionar de maneira semelhante. Quando Cristo realmente ocupa o nosso coração, alguma coisa de Jesus deve ser percebida onde nós chegamos. Na maneira como tratamos as pessoas, na forma como reagimos aos problemas, nas nossas palavras, nas escolhas e até na maneira como tratamos aqueles que nos decepcionam. Talvez uma boa pergunta para fazermos hoje seja: que fragrância a minha vida tem espalhado? Quando as pessoas convivem comigo, elas conseguem perceber alguma coisa de Cristo em mim? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. E chegamos agora à nossa terceira frase, que diz assim: o que distingue um servo fiel de Cristo de um falso ministro é que, enquanto este último comercializava o evangelho visando interesses próprios, o primeiro prega a palavra de Deus movido por amor sincero a Cristo. Olha só, hein? Essa frase é muito forte, porque nos leva diretamente à questão da motivação.
Paulo deixa claro que existe uma enorme diferença entre fazer algo para Cristo e fazer algo usando o nome de Cristo. Por fora, duas pessoas podem parecer estar fazendo exatamente a mesma coisa. As duas podem pregar, ensinar e trabalhar para a igreja, mas Deus conhece aquilo que está por trás de cada atitude. O verdadeiro servo não está buscando apenas benefício pessoal, reconhecimento ou vantagem. Ele serve porque ama a Cristo. E isso nos leva à pergunta que aparece ali no final da própria lição. O que motiva você em tudo o que faz, especialmente quando faz em nome de Jesus? Essa pergunta é para você refletir. E agora, vamos ao ponto principal da lição de hoje. O ponto principal é este aqui, ó. O verdadeiro triunfo em Cristo não significa viver sem preocupações ou dificuldades. Significa permanecer fiel a Jesus em meio a elas. Irmãos, Paulo estava apreensivo, mas continuava pregando. Estava esperando respostas, mas continuava servindo. E quando recebeu boas notícias, transformou sua alegria em gratidão e louvor a Deus. Quem tem Cristo no coração espalha a fragrância de Cristo. E quem verdadeiramente serve a Cristo não faz isso simplesmente por interesse próprio, mas porque ama Jesus. Por isso, talvez a grande pergunta dessa quinta-feira seja muito simples, mas profundamente sincera. Qual é a verdadeira motivação do meu serviço a Deus? Deus te abençoe e até o próximo estudo. Se você é professor da Escola Sabatina e deseja ajudar este canal, eu preparei um material muito especial para você. O link está aqui nos comentários fixados. É o e-book Muito Além da Lição, um guia prático para professores da Escola Sabatina com ideias para passar e recapitular a lição, envolver a classe, fortalecer o seu ministério e pastorear a sua unidade de ação.